Ah, ali o outro. E o vídeo ali, ó. Certo, ó, pode começar. Ligou a live, o vídeo. Quer botar uma almofada, Tariti? Ligou e desligou 2 vezes já, olha. Tá testando, você? Pessoal, boa noite. Eu tô colocando as pessoas, tá? Que estão entrando no grupo. Deixem, por favor, os seus áudios desligados até a gente conseguir falar depois para fazer perguntas, ok? O governo não vai fazer, não. Oi, Rosi, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, querida? Tudo bom. Eu tô colocando as pessoas, daí quando a doutora entrar, a gente deixa tudo no mudo para não atrapalhar o Sim, som com ela, tá? claro. Boa noite, Rose. Tudo Prazer. bom, Essa é minha Maicon? esposa. Prazer, Boa tudo noite. bom? Tudo Bem-vindos. bem? Obrigada. Obrigado. Estamos aqui ansiosos pela primeira live Que definitiva. bom, vocês vão gostar. Depois, no domingo, nós vamos ter uma live daí do pós-adoção e na segunda-feira nós temos outra live pelo Dia Nacional da Adoção, daí às 19 horas, tá? Também. Tá bom. Domingo é que horas, Rosi? Às 19 também. Às 19, tá. Domingo a gente vai fazer do grupo do pós-adoção daí para o pessoal e na segunda-feira vão ser todos os grupos do Rio Grande do Sul que são parceiros do IAL, vão participar junto. Então são vários grupos de apoio que vão participar junto da live, em comemoração ao Dia Tá, então, Nacional da Adoção. tá, esse de domingo, então, seria só quem tá no pós-adoção. Eu não poderia participar, por exemplo. Pode participar, se quiser participar, não tem problema. Tá? É só para entender que as demandas são outras, não são as mesmas Sim, coisas que a gente fala entendi. nesse, né? Entendi. Mas pode ser também importante, né? A conversa, Claro. enfim, experiências, né? A gente estava olhando o vídeo aqui da menininha lá aqui da Uana se despedindo. Que lindo, né? Lindo, lindo.
né? Que lindo. Infelizmente, eu acho, não entendo muito, mas eu acredito que a adoção naquela idade aí já seja um pouco mais complicado, né, para as crianças. Ao contrário, bem ao contrário, é isso que vocês precisam aprender. Não é complicado, não. Só que vocês têm que estar preparados, não a criança. A criança quer Não, muito não, não, não. ter uma Não, família. eu me refiro a casais, as pessoas quererem adotar com aquela idade, não a criança. Sim. É mais difícil, mais complicado. Mas a gente, no nosso grupo, temos muito casais na adoção tardia, tá? Olha só, gente, a Cris, que é a nossa chefona do marketing digital, tá perguntando se alguém não quer ser identificado na foto do evento no nosso Face, porque ela tá tirando fotos nossa e colocando no Face. Alguém tem algum problema de ser identificado na foto? Pode deixar o nome visível? Pode marcar deixar, lá. tranquilo. Tranquilo, tá, Cris? Tranquilo, então. Sim. A minha dúvida era essa, né? Porque normalmente o pessoal quer bebezinho para tentar criar um vínculo, acredito que afetivo desde novinho, né? Eu particularmente, eu fui criado, fui dado para a família que me criou, para minha finada mãe, para o meu pai, antes mesmo de nascer. Uhum. E a minha mãe nunca me escondeu. A partir do momento que eu aprendi a falar e a ouvir, a entender as coisas, ela sempre frisou: olha, tu é adotado, tu quer visitar tua família, tu quer conhecer a tua mãe biológica, algo do gênero. Então eu nunca tive problema com isso, nem com a história de bullying, né? Na época não era bullying na família, há 20 anos atrás já adotado, era uma rejeição mesmo, né? Hoje configura como bullying, mas, né, hoje Deus o livre. Mas eu não tinha esse tipo de problema exatamente porque ela sempre teve esse cuidado de sempre dizer: tu é adotado. Há poucos dias ainda, conversando no grupo da família, ainda eu disse: eu não sou eu não sou da família. E meus filhos disseram: ser da família não é só sangue, tu foi criado por nós e tu é da nossa família. Verdade. Né? A consideração é a mesma. Mas essas 498 crianças que a gente tem em busca ativa são todas adoções tardias. Não tem... Quando tem bebês é porque vem num grupo de 3, 4 crianças junto. Sim. Porque a busca ativa é de adoção tardia, né? São das crianças que não se encontram facilmente no SNA, por isso. Sim. Bom, 19 horas, né? Acho que a moça vai começar. Daqui a pouquinho ela vai entrar, com certeza. Ela vai ficar durante 1 hora conosco, tá? A gente vai continuar mais um tempo, então depois que ela sair, a gente pode continuar a reunião, tratando de outros assuntos que seja pertinente, certo? Nós temos aqui a Mel, que é de Hortolândia, São Paulo, que vai dar um depoimento muito bacana para a gente daqui a pouco. Ela está entrando, a doutora Denise. A adoção tardia a partir de quantos anos, Rose? Pela lei, a partir de 3 anos, tá? Para nós, a adoção tardia a partir de 8 anos, porque até então é muito fácil conseguir quem queira no cadastro. Na verdade, tardia é todas as adoções, né? Porque todas são necessárias. Então, tardia é todas aquelas que as crianças ficam muito tempo dentro do acolhimento. É mais ou menos assim. Boa noite, doutora Denise. Tudo bem? Boa noite, Rosi, querida. Tudo bem? Tudo jóia? Pessoal, vamos deixar então as combinações. Vamos deixar os microfones no mudo, por favor, para que a gente não atrapalhe a nossa convidada especial desta noite, tá? Então, todo mundo, se possível, deixar o telefone, o áudiozinho no mudo. Quando quiser fazer alguma pergunta, daí tira do mudo, ok? Eu tô colocando ainda as pessoas na live, mas nós já vamos começando, tá, doutora Denise? Eu vou lhe apresentar o pessoal. Para quem não lhe conhece, nós temos aqui pessoas, inclusive, de Mato Grosso. Nós temos pessoas do Brasil todo participando da nossa live hoje. Então, vai ser uma live muito importante, tá? Só para lhe contextualizar, nós tivemos live com a doutora de Santa Maria, a doutora Gabriela. Nós tivemos live com a doutora Uda, da Barra do Ribeiro. Nós já tivemos live com o doutor Mário, com a doutora Sinara. Hoje é a live especial para fechar com a senhora. E segunda-feira nós teremos, então, comemoração do Dia Nacional de Adoção,
os grupos de apoio do Rio Grande do Sul fazendo uma grande live de todo o Rio Grande do Sul com seus convidados, tá? Então fica desde já o nosso convite também. Então nós vamos agora apresentar para todos que estão aqui na live hoje, quem está entrando pela primeira vez, que não conhece, né? A gente vai apresentar para vocês a nossa convidada hoje, a desembargadora Denise Oliveira César, que foi uma das vencedoras do 4º prêmio Dona Mulheres que Inspiram. O prêmio foi promovido pela revista Dona do Grupo RBS e destacou o trabalho que ela fez com maestria desde o início de 2018 ao assumir a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando ela abraçou a causa da adoção tardia, ou seja, as crianças reais que existem hoje no acolhimento, né? Então, a partir de agora, querida, a live é toda sua. Ai, boa noite a todos, é um prazer enorme estar com vocês. Nós que estamos agora nesse isolamento compulsório, mas necessário para a proteção da nossa saúde, dos nossos familiares, dos nossos queridos, para a proteção da saúde dos médicos que precisam atender as pessoas que estão acometidas pela doença, e para que nós possamos passar por isso tudo, né, sem muito sofrimento. Então, é um agradecimento muito grande que eu faço à Rosi pelo convite, por estar aqui, ainda que virtualmente, conversando com tantas pessoas. A Rosi é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, muito antes de ela me conhecer, porque a Rosi já trabalhava na área da adoção, na oportunidade em que o meu esposo, que era juiz da infância e da juventude, agora é desembargador na área da infância, a conheceu pelo seu trabalho extraordinário no Instituto Amigos de Lucas. E eu sempre tive, assim, então, uma grande admiração pelo trabalho dela, pela postura como pessoa, como profissional, pelo desejo dela sempre crescer e ajudar os outros, o que realmente é algo que faz falta no mundo e faz bem para o mundo. Então, Rosi, meu agradecimento para ti, pela pessoa que tu é, por tudo que tu faz pela gente e por todo o apoio que tu me desse na Corregedoria. Obrigada, querida. Pode contar sempre comigo, tu sabe disso. Bem, a Rosi pediu para eu conversar com você sobre o trabalho que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul nos anos de 2018, 19, início de 2020, né, envolvendo as questões de adoção. Bem, eu assumi como Corregedora Geral da Justiça em fevereiro de 2018, e aí tem aquele primeiro mês que a gente fica cuidando das nomeações, fazendo o grupo de trabalho, verificando como vai fazer e tal, né? E o primeiro mês passou rápido, chegou o dia 8 de março, e começaram a me perguntar, mas o que tu vais fazer no dia 8 de março, Dia da Mulher, né? Uma Corregedora Geral da Justiça Mulher, o que nós vamos fazer? Eu disse, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar o dia visitando abrigos. Eu vou dedicar o meu dia, que é o Dia da Mulher, para a causa mais importante da Corregedoria Geral da Justiça, no meu entendimento, para o próximo biênio, que é procurar ajudar as crianças que estão nos abrigos e ajudar as pessoas que desejam ter filhos, desejam adotar, e ficam muitas vezes por um período tão longo de espera até conseguir alcançar essa realidade. Então eu fiz isso, eu visitei diversos abrigos e ali eu comecei a ver o que eu deveria fazer ao longo desses 2 anos. Ali nos abrigos que eu visitei naquele dia, ao longo do período da manhã e da tarde, eu encontrei um grande número de crianças e adolescentes, muitos sem a situação jurídica definida, muitos já abrigados há 5, 7 anos e ainda sem estarem com o poder familiar destituído, e muitos com 8, 9, 10, 12, 15 jovens, queridos, amados, inteligentes, preparados para a vida, esperando uma família. Então, ali naquele momento, eu compreendi que nós tínhamos alguns pontos muito importantes para desenvolver. O primeiro deles era conseguir dotar o Poder Judiciário de uma estrutura minimamente eficiente para que os processos fossem rápidos. Nós temos a legislação
ela determina que o juiz encerre o processo de destituição do poder familiar num prazo de 120 dias, mas isso absolutamente não é cumprido. E o que acontece? O que acontece é que o processo de destituição familiar, vocês todos devem saber, mas o que acontece é o seguinte. Então, a criança, ela tem a sua família biológica e por uma razão qualquer da vida, ou ela fica órfã de pai e mãe, ou ela é abandonada pela família de origem, ou ela sofre maus tratos ou violências na família de origem. Nesses casos, o poder público, por meio do Ministério Público e do Conselho Tutelar, precisam encaminhar essa criança para o Poder Judiciário para verificar se os pais têm ou não têm condições de ficarem com essa criança. E, constatado que os pais e a família extensa não têm condições de ficar, deve ser começado o processo de desfazimento do vínculo da família biológica com a criança, que é chamado de destituição do poder familiar. Ao final deste processo de destituição do poder familiar, a criança ou o jovem fica apto para poder entrar no Cadastro Geral de Adoção. Se o processo de destituição familiar é lento, demorado, as crianças nunca conseguem chegar com uma tenra idade na condição de figurantes do Cadastro de Adoção. Então, às vezes, estão ali abrigados por 5, 7 anos e só vão conseguir entrar no cadastro aos 8, aos 10, quando poderiam ter já a sua situação jurídica definida aos 3, aos 4, aos 5, e já estar, então, aptos para adoção nessa idade mais jovem. Bem, então, esse foi a primeira iniciativa que nós fizemos, que foi de identificar, dentre esse universo de crianças que estão nos abrigos, aquelas que estão lá, mas nunca vão estar aptas para adoção. Por quê? Porque são pessoas que têm vínculo com a família. Então, é uma família pobre, desorganizada, passando por uma situação de doença ou de dificuldade, que tem vínculo e amor pela criança, e ela vai para o abrigo apenas por uma circunstância passageira. Então, essa criança, ela está lá, ela precisa de apoio, precisa ser, para que seja oferecido a ela educação, assistência médica, assistência à saúde, lazer, cultura e tudo mais, mas ela não oferece, desde logo, esta viabilidade de ser colocada em adoção. Ela está lá para ser protegida pela situação de vulnerabilidade temporária dos pais. Então, estas são umas crianças que estão abrigadas, que nós precisamos, digamos assim, os processos delas precisavam ser separados, para darmos mais ênfase e maior rapidez na tramitação das outras, daquelas que sofreram abusos, violências, abandono e que, em tese, estavam aptas para sofrerem esse processo de destituição do poder familiar e amanhã ou depois serem colocadas em adoção. Fizemos essa separação, triplicamos o número de juízes na comarca de Porto Alegre, que é a que contempla um número maior de abrigados, né? E eles ficaram exclusivamente, então, designados para essa tarefa, para dar uma tramitação mais célere no processo de destituição do poder familiar, para que as crianças chegassem mais jovens no cadastro de adoção. Aquelas que se encontram numa situação de vulnerabilidade que a lei justifica a destituição do poder familiar. Ao lado disso, o que se verificou é o seguinte, que isso poderia ser uma forma de resolver para o futuro, né? Para um futuro, inclusive, mais longo. Mas nós tínhamos um presente enorme para resolver. Uma quantidade, nós tínhamos mais de 1.000, só em Porto Alegre, mais de 1.000 crianças e adolescentes abrigados, sem que houvesse manifestação de interesse por parte de adotantes. E ali eu digo para vocês que eu convivi com muitos desses jovens, muitas dessas crianças e desses adolescentes, e são crianças que
querem muito uma família, que querem muito uma mãe ou um pai, que querem muito receber carinho, que querem muito receber apoio, querem muito ter alguém ao lado delas para desenvolver a vida com uma certa segurança, com otimismo, com saberem que podem ter com quem contar. São pessoas, são jovens e crianças e adolescentes que vivem ali, muitas vezes já perderam a esperança de ter uma adoção, e estão apenas esperando, com muito temor, completarem 18 anos e não terem onde viver. Porque quando eles completam 18 anos, eles saem do abrigo. Existem algumas instituições e o poder público tenta organizar algumas casas para que eles possam depois continuar em cooperativas juntos, não é? Mas a verdade é que a maior parte deles completa 18 anos e não tem para onde ir, não é? Eles sabem que não pode contar com a família, porque eles já foram abandonados, já foram vítimas de agressão, eles já foram colocados num abrigo porque não tinham a família e sabem que não terão ninguém por eles quando eles completarem 18 anos. Então, o que nós podemos ver ali é que existe um desejo muito grande por adoção. E nós, então, começamos a fazer um checklist do nosso cadastro de adotantes e verificamos que, enquanto 90% dos jovens aptos para adoção têm mais de 8 anos, 85% das pessoas interessadas em adotar querem crianças com menos de 3 anos. Então, nós temos um desencontro enorme que causa um prejuízo absurdo para as vidas das pessoas. Porque muitas pessoas vão para a lista de adoção, fazem todo o seu processo de habilitação e fazem a escolha por uma criança recém-nascida. Muitas vezes são casais que chegam a essa escolha aos 30, 35 anos e aos 45 anos eles se dão conta de que vai demorar para conseguirem, muitas vezes, uma criança recém-nascida. Então, eles perderam 10 anos da vida deles, 10 anos de oportunidade de encontrar uma criança ou um jovem um pouco fora do perfil que ele idealizou, não é? 10 anos eles perderam de constituir uma família. E essas crianças e adolescentes que estão lá também estão perdendo essa chance. Então, nós chegamos à conclusão que, ao mesmo tempo em que nós tínhamos que oportunizar mais chance para as crianças, de tal forma que elas chegassem mais jovens nos abrigos, nós tínhamos também que fazer um trabalho muito importante de busca ativa e de aproximação e de flexibilização de perfis. O que nós identificamos? É natural que as pessoas idealizem uma situação muitas vezes fantasiosa. Eu me recordo, eu tenho 2 filhas, uma tem 33 anos e a outra tem 29. A minha filha de 29, ela dizia assim, quando ela era pequenininha: mãe, eu quero ser presidente da República. E eu dizia: minha filha, estuda, vamos lá, te dedica, te esforça. Eu nunca disse para ela que ela não ia ser presidente da República, eu não sei se ela não vai ser, mas aquele ideal que ela tinha era um ideal muito fantasioso, né? Muitas vezes isso pode acontecer, de tu ter um ideal muito extraordinário e tu lutar e tu conseguir. Mas, na verdade, as crianças, elas têm essa fantasia muitas vezes. E depois que elas vão amadurecendo com o tempo, elas vão começando a ver: não, mas na verdade eu não
quero ser presidente da República. Minha filha hoje é arquiteta, ela adora arquitetura e está muito feliz sendo arquiteta, né? Está passando dificuldade porque a época não está boa para ninguém, né? Mas ela está satisfeita com o trabalho dela e ela batalha para conseguir um emprego, para se qualificar, enfim. Mas ela gosta do que ela faz. Ela abandonou essa ideia de querer ser presidente da República. Eu fiz essa comparação apenas para dizer para vocês que, às vezes, a gente idealiza ter um sonho que é um recém-nascido no colo, né? É ter um bebezinho e poder ver ele crescer e poder moldar a cabecinha dele. A gente acha que vai fazer isso, né? Nós somos loucos o suficientes para achar que se nós tivermos um bebezinho recém-nascido, nós vamos conseguir fazer que ele seja igual a gente, que a gente tenha só momentos de alegria e de felicidade e que a família será maravilhosa, que eles vão nos entender e que nós vamos nos entender, né? Então isso tudo é quase que uma ilusão. Porque, gente, quem tem filho sabe, o filho nunca é exatamente como a gente sonhou. Ele pode sair, a gente pode ter ele nos braços desde o recém-nascido, e às vezes ele nasce da pá virada e tu passa o maior trabalho para criar. Entende? Então, assim, não tem o certo e o errado, não tem a garantia e a segurança de nada com o filho. Filho é pura dedicação, é pura entrega e esforço permanente, né? Então, o que a gente chegou à conclusão que a gente devia investir? Nós devíamos investir na abertura dos abrigos, né? Isso quer dizer, as crianças estavam, os jovens e os adolescentes estavam muito fechados. Muitos de vocês não conhecem as crianças que estão lá. Muitos de vocês talvez se encantassem com um menino de 10 anos, com uma menina de 12, com uma menina de 15, com um menino de 18. Tudo isso aconteceu. Nós somos testemunhas disso. Tudo isso aconteceu. Encontros de amor com famílias e adotantes, inclusive individuais, que desejavam alguém com um perfil completamente diferente, e ao enxergarem, ao olharem o rosto, o nariz, os olhos, ao verem um sorriso, ao ouvir uma palavra, uma expressão, eles se apaixonaram por aquele jovem e começaram essa trajetória de entendimento que não é fácil, né? Ninguém pode vender para vocês também uma ilusão de que vocês vão encontrar um menino de 10 anos que quer muito uma família e vocês querendo muito uma família e que de saída tudo vai dar certo. Não é assim. É muito difícil. Tem que fazer esforço, tem que querer, tem que trabalhar, tem que entender, tem que saber que adolescente muitas vezes gosta do enfrentamento e a gente tem que ter tranquilidade para não enfrentar, tem que ter tranquilidade para acolher, para dizer que ama, porque eles muitas vezes estão muito machucados. Assim como os adotantes também muitas vezes estão muito machucados. Então nós fizemos várias ações na tentativa de aproximar, né? Primeiro, de tirar aquela ideia de que o abrigo é algo onde as crianças estão escondidas, né? Durante muito tempo as crianças ficaram escondidas nos abrigos. Isso foi muito ruim. E por isso se começou todo esse trabalho de busca ativa, né? Porque se entendeu, muitas vezes, e nunca se fez isso por mal, se entendeu que se nós abríssemos, né, os abrigos, nós íamos deixar as crianças expostas a uma condição de vergonha, de sofrimento. Mas não, eles querem ser vistos, eles querem encontrar as pessoas, eles querem viver normalmente em sociedade. A vida num abrigo não é ruim, mas não é o que todos nós desejamos. Cada um, vocês gostariam, vocês certamente tiveram pai e mãe. O pai e a mãe são muito bons para nós. Vocês devem ter tido um irmão. Isso é muito bom para nós. Nós nos encontramos com carinho, com felicidade na família.
Então, não dá para dizer que é anormal estar num abrigo, mas não é normal estar num abrigo. Não é o desejável, não é o que todas as pessoas querem. Então, nós começamos a fazer, nós fizemos uma verificação de todas as ações que havia no Brasil a respeito de busca ativa. E adotamos todas elas. A primeira delas, e a melhor, a que tem mais sucesso, é a do aplicativo da adoção. O aplicativo é aberto para todas as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Nacional de Adoção. E o que a gente faz? A gente pega, primeiro a gente pergunta para a criança, você quer gravar, quer que o seu nome seja, você quer estar no aplicativo, quer gravar uma mensagem, quer mostrar os seus desenhos, quer estar lá, e a criança diz, quero. Então, nós gravamos, né? O pessoal da imprensa do tribunal vai lá, faz uma gravação, a criança faz uma live, que nem nós estamos fazendo aqui. Então, ela diz, olha, eu quero ser adotado, eu estou há muito tempo esperando, eu gosto de estudar, eu gosto de cozinhar, eu gosto disso, eu gosto de jogar futebol, eu gosto daquilo. Aí faz uma cartinha, né? E tudo isso está lá no aplicativo. E vocês que querem, vão lá e olham todos. Vocês, claro, nós não conseguimos ainda incluir todas as crianças, mas vocês têm uma quantidade enorme para olhar o rostinho, para ver como a menina ou o menino falam, para ver se esse clique acontece. Tá? Outra iniciativa que nós fizemos foi o dia do encontro. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que é importante se ver. Vocês vejam assim, eu estou vendo vários casais aqui. Quando vocês se apaixonaram, vocês não se apaixonaram por correspondência, né? Vocês podem até ter começado a namorar pela internet, ok. Mas um dia vocês se encontraram. E quando vocês se encontraram e um olhou para o outro, é que bateu o amor, é que veio o interesse, é que despertou a paixão. Então, com uma criança é a mesma coisa. Se vocês não enxergarem, não olharem, muito dificilmente ela vai amar vocês ou vai enxergar em vocês o pai ou a mãe, e vocês vão enxergar nela a criança, o filho. Não é? Então, esse encontro ele é muito importante. Mas é claro que ele não pode ser assim, principalmente porque a gente não sabe se vai dar certo, né? Ele não pode ser que nem encontro de namoro, que vai lá e se encontra e se não der certo, cada um vai para sua casa e tudo bem. Não, porque aquelas crianças ali já são crianças que têm algum sofrimento anterior, eles já foram abandonados, né? Então, a gente não pode colocar neles a expectativa de que eles vão encontrar alguém e de repente esse alguém diz, bah, não rolou, não é ele. Né? Então, isso poderia ser muito ruim. Então, o que a gente faz? A gente convida um número grande de crianças e adolescentes que estão aptos à adoção e um número grande, assim, tipo 70 crianças e 130 casais. Né? E colocamos todos, da 1 às 7, não é auditório, é no... Ai, me faltou a palavra ali. Mas lá no Colégio Tiradentes tem um grande ginásio. No ginásio do Colégio Tiradentes. No prédio da Brigada. Isso, ali, perto da Brigada. Então, vão ali as pessoas, todos vão com identificação, claro, porque a gente não pode deixar entrar quem não está no cadastro da adoção. Todos vão com identificação, e aí tem aula de música, tem aula de samba, tem pintura, tem jogos, entende? Então, é tudo feito num ambiente de brincadeira em que as pessoas vão se enxergando, entendeu? Ninguém assim está já desde logo de mãozinha. Então, é o casal que olha, uma menina fica olhando, e aí ele se aproxima, e aí ela vê que eles estão olhando para ela, aí as outras que estão do lado dela dizem, olha, é contigo, é bem assim. E aí a menina vai lá e eles começam a conversar, e aí quando a gente vê, eles passaram a tarde inteira conversando, aí eles chegam em casa e choram desesperados, essa é a nossa filha. E aí a criança já fica no abrigo, meu Deus, será que eles gostaram de mim? Será que eles gostaram de mim? Eu adorei eles, será que vai ser assim? Será que vai ser a minha vez? Né? E aí a gente pega essas manifestações de interesse, aí a gente começa a fazer tudo muito devagar, as aproximações. Tá?
Nós fizemos também o Adote um Jovem. Doutora, ficou mudo o telefone da senhora. Não voltou. Rosi, eu acho que colocaram ela no mudo. Já vou ver aqui, tá? Só um pouquinho. Deu, já deu agora, deu? né? Deu. Liberou. Deu? Tá Deu. ótimo. Então, teve esse Adote um Jovem Torcedor, que daí era para a gente ver se as pessoas se encontravam e se familiarizavam a partir do esporte, que é uma coisa legal, do time, que é uma coisa que motiva, né? Tem muito colorado, muito gremista, que quer muito ter um gremistinho, que é muito coloradinho. Então, isso também é bacana, né? E fizemos outras iniciativas também para aproximação, né? E começamos a trabalhar muito intensamente, e isso com o apoio da Rosi, com o apoio também do Jefferson. Ei, Rosi, me ajuda, como é o nome? Do Peterson. Do Peterson, isso mesmo, com o apoio do Peterson, que é para trabalhar o pós-adoção, tá? Porque a gente sabe que vocês, todos que são casados, sabem, a gente casa, todo mundo está apaixonado, está em love, vai junto, começa a morar, aí o cara faz xixi na tábua da patente, a mulher isso, não sei o quê, começa a brigar, aí quando, né? Então a gente tem que se habituar. A vida em comum não é fácil, gente. A vida em comum é muito difícil. Com marido e mulher é difícil, que são adultos, imagina, então, com uma criança, né? E então, por isso, a gente precisa de muito apoio depois. Muito apoio depois. Mas, com isso, e eu já estou falando muito, eu acho que o importante agora é que vocês falem, né? Com isso, eu apenas quero transmitir uma mensagem para vocês. A flexibilização de perfil é muito importante. Eu vi, eu sou testemunha, eu sei que tem pessoas aqui que também testemunharam isso. Eu sou testemunha de encontros de amor maravilhosos acontecidos com pessoas que queriam uma criança de até 3 anos e ficaram com uma menina de 15. Com um casal, um menino de 9 e a menina de 12. Quando vocês conhecerem a pessoa que vai bater no coração de vocês, a idade não vai ter importância, o sexo não vai ter importância, a cor não vai ter importância, o cabelo não vai ter importância. O que vai ter importância é a afinidade, é o amor, é a possibilidade de vocês construírem uma vida juntos. E as pessoas, é bacana porque eles também querem muito. Então, vocês e eles querem muito. Então, será um encontro de muito desejo e possivelmente de muita felicidade. Então, tem que flexibilizar o perfil, peguem o aplicativo, comecem a olhar, ninguém não vai tirar pedaço. Se vocês abrirem o aplicativo e começarem a olhar, ninguém vai saber que vocês olharam. É uma coisa que ninguém fica sabendo, né? Então, vocês não vão assumir nenhum compromisso, não vai tirar nenhum pedaço de vocês. Então, eu acho que vale a pena, sabe, a gente abrir o coração, desfazer os mitos, digamos assim, as fantasias, desfazer o medo, né? Desfazer o medo e realmente se colocar numa situação de vida que é a que a gente deseja, que é a de ter uma criança, um jovem com a gente, embora não seja exatamente aquilo que a gente sonhou, porque exatamente aquilo que a gente sonhou nem sempre é o que dá certo. Então, eu estou aí à disposição de vocês para críticas e sugestões e dúvidas e troca de angústias e para qualquer coisa que eu realmente possa ajudar, eu estou à disposição de vocês. Tá, Rosi? Tá certo, doutora. Eu vou pedir para a Amélia. A Amélia tá me ouvindo? Se tiver, por favor, para dar teu depoimento, porque a Amélia
é uma dessas pessoas que não é do Rio Grande do Sul e que agora, em meio à pandemia, levou seu filho daqui de Porto Alegre, porque ela conheceu através do app. Ela se apaixonou por ele, né? Então, o que eu gostaria é que ela contasse um pouquinho da história dela. Amélia, por favor. Oi, boa noite. É isso mesmo. A senhora foi falando e eu fui vendo a história da nossa família sendo contada, né? Eu no dia 10 de janeiro, vi no aplicativo, já tinha visto outras crianças, outros adolescentes, mas eu encontrei o João Vitor no aplicativo. Um perfil, desculpa, um pouquinho de barulho, porque ele quis sair um pouco com os cachorros. Tranquilo. Hoje foi a primeira aula dele online na escola, ele ficou muito tenso. E aí ele perguntou, mãe, você não vai comigo? Então a gente está fora, aqui no condomínio mesmo. Mas aí quando eu vi a foto do João Vitor no aplicativo, meu coração começou a disparar muito. E quando eu assisti ao vídeo, aí eu quase tive que ir para o hospital. O coração ficou 40 minutos acelerado demais. E eu esperei um tempo para eu entender o que eu estava sentindo, né? Para não fazer nada precipitado. Conversei com meu esposo. Ele entendeu que sim, era o nosso filho. O nosso perfil não era um jovem de 15 anos, era uma criança de até 4. E nós conversamos muito, e aí registramos o interesse, o fórum entrou em contato, viabilizou tudo, nós fomos até Porto Alegre passar por entrevista no fórum, e em março nós começamos a aproximação remota, porque entrou a pandemia, né? E agora, no dia 6 de maio, a nossa família renasceu. Nós fomos a Porto Alegre buscar o João Vitor, e eu não consigo imaginar a nossa família diferente mais. É o nosso filho, sempre foi o nosso filho, não podia ser outro, tinha que ser ele mesmo. Eu sei que pode ser que não aconteça dessa forma para todos, né? O vínculo, eu sei que o amor ele vai nascendo com a convivência e tudo, mas isso que foi falado é a verdade, né? Você olhar e sentir aquela identificação fez uma grande diferença. E a convivência faz toda a diferença, porque ainda que venham todas as dificuldades de uma adoção tardia, todos os testes que a gente sabe que podem vir, né? Hoje ele já começou, eu já percebi os sinais, né? As mudanças de teste, porque a escola mexeu muito com ele, e acho que o medo do fracasso na escola fez com que ele duvidasse se a gente vai se manter firme. Ele ouviu uma conversa minha com o pai falando sobre o fórum daqui, ele me perguntou, mas eu tenho que ir no fórum? Então isso startou nele, acho que a pensar assim, será que vão me devolver, né? E ele só se acalmou quando eu olhei bem firme para ele e falei, filho, tu já é nosso filho, ponto, não tem, a gente vai ao fórum quando precisar e acabou. Aí ele acalmou e mudou para o resto do dia, ficou tranquilo de novo. Mas eu falo que tudo isso é verdade. Se abram, né, estudem bastante, participem das lives, dos grupos, tudo isso faz muita diferença. Mel, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância de estar no nosso grupo do pós-adoção, da importância que tem quando as pessoas fazem uma adoção tardia ou quando fazem uma adoção, né? Porque, na verdade, eu costumo dizer que maternidade não é para qualquer um. Então, muito menos adoção, tem que estar muito mais preparado. Se até para o biológico a gente tem 9 meses, para adoção tem que estar muito mais preparado. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desde o dia que a gente soube que tu estava vindo no grupo do pós-adoção. Olha, faz toda a diferença, porque várias situações que aconteceram, eu já comecei a me preparar antes delas acontecerem. Vendo as trocas no grupo, né? Vendo as realidades das famílias, eu já começava a imaginar, e se isso acontecer com a gente aqui? O meu esposo não está lá no WhatsApp, mas a gente troca, então eu vou mostrando para ele, eu vou falando, olha, aconteceu isso, aconteceu tal situação, e aí? A gente tem que combinar como que a gente vai agir em determinada situação. E agora, quando acontecem algumas situações, a gente consegue agir com naturalidade e com segurança. Essa segurança é importantíssima,
porque ele vendo que nós estamos seguros, ele também se sente seguro. Isso é fundamental. Então, eu não imagino uma adoção sem acompanhamento num grupo. Desde antes, né, da adoção, já participar do grupo é importantíssimo, mas o pós-adoção é fundamental. E eu vejo como nós estamos muito em vantagem em relação a pais biológicos que não se preparam para ter seus filhos, né? A gente pode contar uns com os outros, a gente coloca lá uma dúvida e todo mundo acolhe, sem julgamento, mas no sentido de ajudar mesmo. E para mim isso é extremamente, não só importante, como necessário. Tá mudo, Rose. Obrigada, Mel, tá? Pelo teu depoimento. Cláudia, eu gostaria que tu desse o teu depoimento de como aconteceu a tua adoção em meio à pandemia, através da busca ativa agora, há pouquinhos dias, né? Isso, há poucos dias. Tudo bom? Boa noite. Nós começamos foi a busca, né? E nós começamos a aproximação por vídeo. Eu conversava com a Jennifer, né? Uma vez por semana, conversamos, e ali a gente começou a trocar ideias, né? Saber um pouquinho de cada uma. E foi bem interessante, foi bem tranquilo. A semana passada, sexta-feira, nós fomos lá, né? Para buscar a Jennifer. Foi uma emoção, uma coisa muito linda. Mas eu acredito... Fala para a doutora Cláudia de onde ela veio, para ela saber se situar na cidade, tá? Tá, eu sou de Porto Alegre e ela é de Erechim. Nós saímos daqui 4 horas da manhã, né? Chegamos em torno de 11 horas lá em Erechim. A gente fez algumas paradas, né? E ficamos lá, foi o contato que a gente teve, acho que ficamos 1 hora aproximadamente lá no lar e retornamos. E foi muito emocionante, e tudo muito... Foi perfeito. Eu estava um pouco assustada, né, porque a gente vê uma pessoa por vídeo, principalmente ela que é uma criança, né, eu estava com um pouco de medo, que na reação, que quando ela me visse, aquela reação toda, né? A gente não sabe como é que ela ia se portar. Ela tremia todinha, parecia uma varinha verde, assim, estava nervosa, emocionada, né? Mas daí a gente se abraçou e foi se confortando uma outra, né? E a gente, naquela hora ali, acho que houve uma troca. E foi muito bom e está sendo muito bom. Está sendo perfeito. Está sendo muito bom. Que bom, fico bem feliz. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta para a doutora Denise? Por favor, fique à vontade, só ligar o microfone. Eu quero, Rosi. Christian, doutor Denise, o Christian é nosso diretor jurídico do Instituto Amigos de Lucas. Tudo bem, doutora Denise, Rosi, minha presidente, nossos Olá. membros da diretoria que estão aí presentes. Estou no supermercado para variar, esse horário para mim é complicado. E eu fiquei muito feliz com algumas colocações da doutora Denise, que são a materialização de demandas que nós temos há muitos anos, né? Uma delas é a abertura dos abrigos aos pretendentes à adoção, que já está em vigor desde de 2009, né? E que agora se concretizou e que nós ansiávamos há muito tempo, né? Era um direito das crianças de serem conhecidas por quem queria as adotar, e um direito dos adotantes de conhecê-las, porque esse contato pessoal faz materializar tudo aquilo que estava na ideia dos casais ou das pessoas que queriam adotar. Então, como ela bem disse, às vezes o perfil era de uma criança de 3 anos e se encontrava ali um filho com 15 anos. E aquele se tornava o filho daquela pessoa, daquele casal. Então, fico muito satisfeito em relação a isso, né, de ter mais esse depoimento de que isso está acontecendo, bem como dos encontros. O formato do encontro está se dando pelo Poder Judiciário no mesmo formato que nós fazemos no apadrinhamento afetivo, e que por muito tempo foi criticado por várias pessoas e que nunca tinham propostas melhores, né? Simplesmente lançavam uma carga negativa da forma com que era feito,
botando a pecha de que as crianças eram escolhidas e que elas não seriam mercadorias, mas era a forma com que funcionava. E centenas de padrinhos e de crianças apadrinhadas nós tivemos nesses anos todos. E agora, mais uma vez, isso mostra que está acontecendo de uma forma efetiva e que é a melhor forma, porque é o amor que se encontra, né? Seja de quem quer ser adotado como de quem quer adotar. Não é no papel que se acham os filhos nem os pais, é na vida real. Então, fico muito feliz, parabenizo a doutora Denise, porque eu sei que ela encampou muitas dessas ideias e fez, enquanto estava à frente da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, fez acontecer. Então, era muito mais uma validação do que estava acontecendo na nossa visão, do que uma pergunta propriamente dita. Muito obrigada, Christian. De fato, e essa questão que tu falasse a respeito das críticas que vocês sofreram por esse formato que agora é adotado por nós também, tu podes ter certeza que nós também sofremos críticas e há ainda quem entenda que essa nossa forma de agir é uma forma equivocada. Eu vou te dizer até que eu tenho uma colega que não é do estado do Rio Grande do Sul, que quando nós relatamos o formato do dia do encontro, disse, então é uma feira de pets. E, bem, diante de uma colocação como essa, tu não tem nem resposta para dar, né? É a pessoa que não conhece a vida como ela é, que não sabe como é que se formam os amores e os encontros e que realmente não tem compromisso com a causa. Porque quem tem compromisso com a causa sabe que tudo vale a pena quando a perspectiva é de encontrar realmente alguém, uma família para ser formada, né? Então, tu pode ter certeza que nós ainda temos pessoas que são contra a busca ativa, que acham que a melhor forma é enclausurar as crianças. Enfim, são formas de ver. Eu tenho muita segurança, conversei realmente com muitos colegas, nós fizemos ao início do ano de 2018, nós fizemos uma audiência pública, nós ouvimos psiquiatras, psicanalistas, pediatras, médicos de todas as especialidades, a Rosi estava lá, né, Rosi? E justamente por quê? Porque nós queríamos uma validação científica, não é axiologia, não é eu acho, a Rosi acha, o Cristiano acha. Não é? O que é mais causador de dano para a estrutura psíquica da criança? É se expor numa tentativa de adoção ou ficar trancada numa casa e não ter convívio social na idade onde todos os neurônios estão se formando, na idade onde todas as relações sociais têm que ser aprendidas, onde tudo está, tudo tem que ser feito. Então, nós temos validação científica para a busca ativa. E por isso que, inclusive, recentemente, em 2019, houve denúncias no CNJ, inclusive contra nós, não é? A respeito de algumas iniciativas que nós tomamos, e todas elas foram afastadas. O CNJ apoia hoje, incondicionalmente. Para quem não sabe, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão federal que orienta todo o Poder Judiciário do país. Ele apoia abertamente a busca ativa, inclusive incluiu, não é, no banco de boas práticas do cadastro do Conselho Nacional de Justiça, todas essas nossas ações de busca ativa. É muito bom, Cristiano, saber que esse caminho é um caminho sem volta. Verdade. Doutor Denise, e assim, em 2009, quando nós assumimos a presidência do Instituto e entendemos que a gente tinha que mudar algumas coisas e começamos a fazer busca ativa, que a gente faz, também fomos muito criticados, tentaram dizer que estávamos burlando o cadastro, que estávamos deixando as pessoas de fora. Nada foi comprovado e estamos hoje fechando 498 crianças em família através da busca ativa e, com a graça de Deus, sem nenhuma devolução, por conta do trabalho que a gente faz de pós-adoção. Então, a busca ativa, sim, de todas as formas, ela veio para ficar, para dar visibilidade àqueles adolescentes, àqueles infantes que eram simplesmente invisíveis aos olhos de todos nós, né? E mostrar as crianças reais que estão no acolhimento. É como a gente costuma dizer nos nossos grupos,
que a gente não tá ali para mudar o perfil de cada um e dizer, olha, se tu quer um bebê, tu precisa aceitar uma criança maior. Não, mas o nosso papel é mostrar as crianças reais que tem. Então, quem deseja um bebê, bom, ou vai esperar 10 anos na fila, ou vai rezar todos os dias para que as pessoas entendam que a entrega voluntária é legal e é segura, né? Mas a gente sabe que isso ainda é uma pontinha só da nossa agulhinha lá que está aparecendo, porque hoje ainda a mídia não ajuda a falar que para as mães que estão grávidas, que elas podem entregar-se legalmente, que é uma forma de amor, entregar o seu filho para adoção. Muitas acabam com medo, colocando no lixo, fazendo aborto, e a gente sabe o que acontece. Então, muito ainda precisa ser feito, mas que bom que essas práticas estão mudando, que as pessoas estão vendo que tem outras maneiras, sim, de se tornar pais e mães através da adoção, né? Que, na verdade, é a única forma de sermos filhos, porque se a gente não adotar os filhos biológicos, também eles podem vir a ser os filhos do Estado ou filhos de outro, que é por isso que as crianças estão lá. Então, a gente precisa cada vez mais desmistificar isso. A adoção tardia não é um mito que veio para dar errado, ao contrário. Hoje mesmo nós tivemos um casal que está voltando de Aquidauana, depois de 4 dias lá com a filha. No primeiro dia, aliás, na aproximação à distância, ela já chamou eles de pai e mãe. Hoje eu saí de lá, eles fizeram um vídeo e foi simplesmente maravilhoso de ver ela abraçando todos do abrigo, todos chorando ao se despedir dela, mas na felicidade que encontraram o caminho para ela, né? Então, isso é importante que a gente veja, que dê visibilidade a isso. É muito triste quando a gente vê que semana passada, e a Adriana até está aqui, se ela quiser complementar o que eu estou falando, se perderam 5 dias em busca de casais para uma menina de Erechim, irmã da Jennifer, da Cláudia, que comentou agora, casais, 26 casais que estavam no perfil da menina e disseram não. Isso me preocupa, quando uma pessoa coloca perfil de 0 a 9 anos e quando ligam para ele, ele diz não. Sinal que essa pessoa quer uma criança pequena, então não coloque de 0 a 9. Porque fez a Adriana, que é a psicóloga de Erechim, perder 5 dias ligando para todas essas pessoas, para elas dizerem não quero, não posso, como é que é a criança, ela é bonita, ela é feia. Gente, o que é isso? Crianças não são mercadorias. Quem quer ter filho, aceita o filho como ele é. É assim que funciona a vida. A vida não é uma roda que a gente possa deixar as crianças lindas e maravilhosas. E aí, doutora Denise, a senhora vai entender o que eu estou falando. O dia que eu recebi meus 2 filhos junto com os irmãos dele no judiciário, eu não vi como eles eram. Eu aceitei de bom grado quando me pediram para acolhê-los, porque os abrigos estavam lotados. Eu não sabia se eles eram doentes, se eles eram deficientes, se eles eram negros. Não importava nada disso. Quando a gente quer ser pai e mãe, não importa nada disso. Quando a gente tem filhos, eles simplesmente são filhos, eles nascem para nós do jeito que são. E foi assim até que a minha filha se foi, como tu sabes, por conta de uma leucemia, e mesmo assim, eu lutei incessantemente pela cura dela, fiz tudo o que era possível e amei ela durante 9 anos. É assim que os pais têm que ser. Amar incondicionalmente seus filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, né? E eu costumo dizer que não existem crianças inadotáveis, existem pais que não foram encontrados. Esse é o nosso papel, fazer esses encontros acontecerem, serem verdadeiros, né? E que bom que o Tribunal de Justiça, o Juizado de Porto Alegre, a Vara da Infância, todos estão ligados do mesmo jeito para ajudar essas crianças e adolescentes a terem um lar, uma família, né? Família que os acolha e que dê afeto. Exatamente. Isso é o desejo de toda a sociedade, eu acho, né? Todos nós temos esse compromisso com as crianças, de oferecer para elas o melhor, né? Verdade. Adriana, tu gostaria de falar um pouquinho? Não sei se ela está aqui ainda. Acho que não, acho que ela caiu. Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora Denise, por favor? Maicon, pode tirar do mudo o teu... Pode falar, Maicon. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se no dia dos encontros existe alguma norma, alguma regra. Porque como a Rosi sabe, nós recém iniciamos o processo de cadastro, entendeu? Nós somos novos em tudo isso, então a gente não sabe como proceder. Mas também a vontade de ir até um encontro desses,
para ver como funciona e até como é que é, né, é enorme, desde já também. Então, a gente gostaria de saber se é possível que pessoas que ainda estão em processo de cadastro possam ir também. Sabe, a gente teve que fazer escolhas, né? As escolhas são sempre difíceis, mas é necessário fazer escolhas. Nós, qual é o nosso propósito? É fazer com que hajam encontros que resultem em adoções, né? Então, esse é o nosso foco. Se nós abrirmos para as pessoas que não estão cadastradas, nós criamos uma perspectiva de frustração, porque essa pessoa que está cadastrada, vai que ela se encante por uma criança, e a criança encanta por ela, entendeu? E ela não está cadastrada. Isso vai criar um problema. Então, na verdade, assim, esse processo todo de habilitação, ele é importante, gente. É importante estar habilitado, né? A gente precisa saber bem esse passo que a gente está prestes para dar. É um passo muito importante, tu realmente receber uma criança para toda a vida. Um jovem é para toda a vida. Ele pode completar, fazer maioridade, como qualquer filho faz maioridade, mas ele continua teu filho para sempre. Então, é um compromisso eterno. Tá? Então, tu precisa estar bem preparado para isso. E por isso esse processo de habilitação é muito importante. Eu já passei por situações de pessoas que fizeram o processo de habilitação, encerraram o processo de habilitação e um dia depois disseram, olha, eu não quero mais. Né? Entende? Então, assim, a gente quer abrir, quer que todo mundo participe, mas nós precisamos ter algumas regras para oferecer mais garantia. Né? Então, tanto o aplicativo como o dia do encontro, eles são para os casais já habilitados. E lembrando... Mas assim que vocês concluírem a habilitação de vocês podem ir. Lembrando só para que as pessoas entendam, é que assim, ó, tanto o aplicativo, gente, como o dia do encontro, não vão bebês, não vão crianças abaixo de 7 anos de idade, a não ser que elas tenham algum problema de saúde, alguma coisa assim. Por quê? Porque ou grupos de irmãos. Isso, ou grupos de irmãos. Porque crianças abaixo dessa idade, é muito fácil a adoção. O próprio cadastro já tem, que é o que a gente chama hoje no grupo de perfil fechado. Por quê? Porque sempre que uma criança até 7, 8 anos de idade, menina, for disponibilizada a adoção, dentro da própria cidade que ela mora, já vai ter alguém que queira. Então, nunca sobra para outro lugar. Até para quem está aqui de fora do Rio Grande do Sul saber, tá? Não adianta colocar, eu aceito uma menina de 7 anos, quero lá do Rio Grande do Sul. Não, essa criança vai vir pela sua cidade, porque é um perfil fechado. Graças a Deus, hoje já é um perfil fechado, né? Porque antigamente, há muitos anos atrás, quando a gente começou lá no Instituto, em 98, crianças acima de 3 anos, ninguém mais queria. Hoje não, hoje a gente tem lindas adoções tardias, como a Amélia, que esteve aqui conosco falando, do menino de 15, da madrinha que adotou a afilhada com 16. Graças a Deus, hoje, 7 anos, 8 anos, é perfil fechado. Porque é sinal que as pessoas estão mudando para melhor a sua forma de ver as crianças que estão no acolhimento. Nós só estamos aguardando passar essa situação pandêmica e os fóruns voltarem ao normal, o trabalho, e a gente vai se dirigir até lá para ver os próximos passos aí. Em seguidinha vocês vão estar habilitados, tenho certeza. É verdade. E participar do grupo de apoio à adoção faz toda a diferença. Não, o grupo faz poucos dias que a gente está, mas hoje muita coisa já foi esclarecida ao meu entendimento, entendeu? Isso mesmo. Então, a gente está aí, no aguardo agora. E segue firme no grupo. Isso aí. Alguém quer fazer mais algum questionamento para a doutora Denise? Ricardo. Rosi, eu quero. Oi, fala, Ricardo. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bom, meu nome é Ricardo. Junto com a minha esposa, nós coordenamos o Instituto Amigos de Lucas aqui na cidade de Estância Velha, aqui no Vale dos Sinos. Tá? Nós temos 3 filhos adotados. Já vai fazer 4 anos. Eles tinham 5, 7 e 9. Na época foi uma busca ativa da Rosi.
Eles vieram de Passo Fundo, uma história bem longa lá deles lá, mas deu tudo certo, graças a Deus, eles são maravilhosos. Meu questionamento, doutor, é o seguinte: nós trabalhamos aqui, temos o grupo de apoio aqui, então até temos uma parceria com a comarca na formação dos habilitados, mas a gente tem visto na região, no estado, no Brasil todo, um aumento significativo nas devoluções, nos novos abandonos, né? Isso nos preocupa muito, porque nos dá a impressão de estar enxugando gelo. Então a gente faz todo um trabalho de conscientização, a Rosi buscativa, a senhora aí, o Nilson, nosso querido amigo lá do aplicativo, a doutora Sinara. Então assim, todo mundo se junta para fazer um trabalho para que a gente consiga tirar as crianças do abrigo, e aí esses habilitados vão lá, tiram a criança, 1, 2, 3, 6 meses e levam de volta. Eu queria saber da senhora qual é a orientação que vocês têm passado para os magistrados, enfim, para todo o judiciário, porque o que nós vemos? As pessoas devolvem e não são excluídas do cadastro, não acontece nada, muitas vezes elas continuam habilitadas, tentando se aproximar de outras crianças. A gente vê relatos de já 2 devoluções por habilitados, né? Às vezes pessoas desistindo de aproximação, já começou a aproximação lá, já está visitando o abrigo e às vezes por um motivo fútil desiste da aproximação. Então, qual é a orientação que eles têm recebido nesse sentido? O que os magistrados estão orientados a fazer quando isso acontece? Bem, eu quero te dizer o seguinte: eu acredito, né, a minha compreensão pessoal, eu acredito que nós precisamos reforçar o processo de habilitação e reforçar o pós-adoção, porque se nós tivermos um pós-adoção bem acompanhado, com assistência de psicólogo, assistente social, com grupos de apoio, que é muito importante, o grupo de apoio, como vocês fazem no Amigo de Lucas, porque quando tu ouve, é como a técnica do grupo, ela é maravilhosa, ela resolve até problema de alcoolismo, né? Porque quando tu vê que uma outra pessoa está passando pela mesma dificuldade do que tu tá, tu te sente acompanhado e fortalecido para enfrentar a dificuldade, né? E nos processos de adoção, evidentemente que a pessoa precisa desse apoio para se fortalecer nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. E isso é o mais importante, porque o importante não são propriamente as medidas punitivas pela devolução, mas principalmente as medidas preventivas para a devolução, né? Porque por mais que nós façamos qualquer tipo de punição pela devolução, ela não vai alcançar o objetivo maior, que é evitar que a criança tivesse essa frustração, né? Então, acho que esse deve ser realmente o nosso foco maior. E há situações, Ricardo, e eu acompanhei muitas dessas, em que a devolução acontece muito tempo depois, né? E isso é muito complicado, né? Então, existem alguns entendimentos jurisprudenciais já consolidados e fixos, né? Por exemplo, acho que nem seria muito bem o caso aqui de nós evoluirmos isso aí, mas por exemplo, da obrigação de quem esteve com a criança, acolheu, ficou com ela, adotou e depois devolve, ter obrigação de alimentos com relação a esse jovem, né? Assim como tem com relação a um filho, ele tem obrigação, dever de alimentos também, tá? Então, isso já aconteceu, eu já vi, já participei de casos, já participei de julgamentos nesse sentido, né? Em que foram arbitrados os alimentos, até a criança ser colocada em uma outra família, ela vai receber alimentos da pessoa que adotou e não cumpriu com o seu compromisso, né? E essa questão da exclusão do cadastro é algo que não existe um entendimento, matéria, como é que eu vou te dizer? É matéria jurisdicional, talvez tu entenda bem, mas todas as pessoas não. Então, o que acontece? Tem certas coisas que a administração, a corregedoria, por exemplo, não tem como fazer uma orientação, porque elas acontecem dentro de um processo,
né? A corregedoria pode recomendar que o processo seja rápido, pode botar mais juízes para o processo ser rápido. A corregedoria pode criar sistemas de apoio para o juiz ter uma habilitação mais bem feita, sistemas de apoio para o juiz oferecer para as crianças e para os casais um sistema pós-adoção. Nós fizemos convênios, inclusive com o Peterson e com a Rosi, isso está em andamento, né? Isso a gente tem como fazer. Agora, dizer como ele vai julgar, nós não podemos, né? Então, na verdade, eu concordo contigo. Recentemente, eu ainda acompanhei um julgamento em que um casal tinha realmente devolvido a segunda criança e estava novamente tentando, e o juiz negou a condição de prosseguir na adoção. Tá? Agora, isso é algo sobre o que ainda não se tem muita clareza, sabe? Na jurisprudência, e eu acho que nós é que temos que desenvolver esse trabalho no sentido de cobrar dos juízes, dos desembargadores, do Superior Tribunal de Justiça, uma visão mais responsável em relação ao Instituto da Adoção, responsável para os adotantes. Concordo contigo. É verdade. As pessoas têm que parar de fazer test drive de criança, né? Então, e as pessoas, infelizmente, no nosso país, em todo mundo, só sente quando dói no bolso. E aí as coisas começam a tomar... Então, tem sim. Nós temos 3 processos que a gente interviu fora do Rio Grande do Sul, quando a gente soube da devolução, solicitando também os alimentos, no caso, né? Para que não caísse, para que pagasse, continuasse pagando a escola particular, que a criança já vinha, porque ela já era filho, depois de 3 anos já, que devolveu a criança, sabe? Por quê? Porque a criança tinha saudade da avó, pelo amor de Deus, né? Isso não é coisa que se faz com ninguém. Quem é que gostaria de trocar de pai e mãe? Então, é o respeito que se tem com a história dos nossos filhos, né? Então, a gente entrou sim também, enquanto Instituto Amigos de Lucas, pedindo para que fosse revisto os alimentos da criança, que a criança continuasse mantendo o padrão, que ela tinha o padrão social dela, e que, principalmente, o que o Ministério Público fez nesse caso, que eu adorei, foi que não fosse destituído o poder familiar dessa criança, a não ser que ela fosse novamente para uma adoção, e daí seria muito rápido. Por quê? Vá que essa pessoa que devolveu essa criança tenha bens, essa criança tem direito aos bens como herdeiro desta pessoa, né? Como filho que ela foi durante esse tempo. Então, a gente tem sim que começar a olhar de perto esses casos e mostrar que nosso papel social também é acompanhar isso, né? A gente tem hoje no Instituto... Tem muita coisa para fazer. Muita coisa. A gente tem que estar sempre atento, né, quanto a isso. Até porque a criança tem que ser a prioridade absoluta, sim. Não importa o que aconteceu, sempre numa devolução a culpa é de um adulto, sempre. Nunca é da criança, como a gente ouve muitas vezes, a justificativa de um adulto que é um adulto negligente, né? E o pior abandono que se tem é um abandono da adoção. Porque o primeiro abandono que a criança tem, a criança muitas vezes não tem noção daquele abandono, mas o da adoção ela tem. E aí ela vai começar a achar que ela é o problema. Sempre o problema foi um adulto, nesse caso. Então, a gente faz muito pesado esse requisito aí. E nós temos hoje, graças a Deus, em algumas comarcas, como Barra do Ribeiro, Charqueadas, onde a gente tem o pré e o pós-adoção, a gente tem um acordo operacional. Só é habilitado as pessoas, tanto na Barra do Ribeiro quanto Charqueadas, depois de passar 6 meses no nosso grupo de apoio à adoção. Só muito então bem. É deferida a habilitação dessa pessoa. E às vezes as pessoas reclamam, mas é muito tempo. Não é. Se fosse ficar grávida, ter 9 meses, então já está no lucro 3 meses, né? É só que a gente fala. E é isso. Quem quer, é assim. E depois que adota, obrigatoriamente a pessoa precisa participar de 12 encontros nossos, ou seja, 1 ano, para ela perceber. Porque no início tudo é, como tu falaste, as 1000 maravilhas. Depois começam os testes, começam toda a situação que as pessoas precisam estar preparadas, e é por isso que tantas devoluções acontecem. Porque é no pós-adoção que começa realmente a adoção. Querida, é isso mesmo. Olha, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, com todas essas pessoas do bem que querem
que querem amor, né? Porque todos que estão aqui hoje querem amor. Então, Verdade. são todas pessoas do bem, isso é muito bom. Isso energiza a gente diante de tantas dificuldades. E a tua luta, a tua trajetória de vida, para mim, é um exemplo. Preciso mais uma vez fazer esse depoimento perante todas as pessoas que estão aqui. Eu acho que tu realmente é uma pessoa de grande valor social e pessoal. Obrigada. Agradeço muito esse convite, vou ter que me retirar agora. Não tem Desejo problema. que vocês continuem esse trabalho maravilhoso e contem sempre comigo. Sempre Obrigada. que eu puder ajudar de alguma forma, podem contar comigo. Muito obrigada pela participação, tá, querida? Agradeço de coração a tua disponibilidade de vir aqui hoje a brilhantar nossa noite, que realmente foi, assim, um momento muito, muito mágico. Queridas, muito obrigada para vocês todos. Obrigada, tá? Um beijo grande no teu coração, tá? Um abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, nós podemos continuar mais um pouco, se vocês acharem interessante. A gente pode trazer alguma temática que vocês queiram. Vocês querem continuar ou querem acabar com a live? Eu gostaria de continuar, minha amiga Rosi. Ah, queridona, então tá. Alguém tem algum assunto que queira que a gente fale, gente? Porque eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento que tem várias pessoas aqui e a gente trocar algumas ideias, alguma informação. Alguém que é novo no processo, alguém que tem alguma dúvida, que queira perguntar alguma coisa, eu acho que agora é a hora da gente falar, tá? Eu acho que a Cristina está dizendo assim, ó, adoção à brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para que as pessoas entendam. Essa semana ainda coloquei no nosso grupo lá do Telegram o que é as adoções, tá? Então, para entender, adoção brasileira é crime, é aquela que as pessoas registram como seu ou filho de outro. Isso é crime previsto no Código Penal com pena de cadeia mesmo, tá, gente? Então, é crime fazer isso. Não se pode dizer que o filho que nasceu de outra pessoa é seu filho e registrar. E aí a gente vê coisas assim, ó, absurdas, do tipo, mas olha só, é um erro do meu marido, que ele deu uma puladinha fora do casamento, aí ela engravidou e eu aceitei o erro do meu marido. Então, ele é o pai. Gente, não tá colando mais isso, não. Quando chegar no judiciário, quando chegar em algum lugar, essa criança vai ser retirada e colocada para uma feliz pessoa que está há 10 anos na fila esperando o seu filho bebê. E aí as pessoas vão ter ainda a exclusão permanente da fila de adoção, ou seja, não podem mais adotar, certo? Então não corram no risco de fazer uma adoção à brasileira, porque hoje o judiciário está cada vez mais atento, pedindo inclusive teste de DNA para provar isso. A outra situação, adoção consensual. Aquela que a mãe entrega diretamente o filho. Antes de 2009, da Lei 12.010 de 2009, isso era amplamente possível. A mãe chegava e entregava para uma amiga, a amiga ficava um tempo, ia lá, fazia todo o processo de adoção e estava tudo certo. A partir da Lei 12.010, ficou entendido, e agora mais ainda corroborado com a Lei 13.509 de 2017, que somente pode fazer adoção consensual irmãos, tios e primos de primeiro grau. Então, somente essas pessoas do núcleo familiar é que podem fazer adoção consensual, tá? E aí fazer também legalizada, não é pegar o filho do primo lá e ficar com ele. Não, é legalizar via judicial, como tem que ser. Primo de segundo grau nem parente é perante a lei, então tem que ter todos esses cuidados, tá? Não adianta inventar que é primo, porque a lei vai querer documentos que comprovem isso. Avós não adotam seus netos, avós têm simplesmente a guarda dos seus netos. Eles não são adotados pelos avós. Então, isso é importante também que a gente tenha na cabeça da gente. A adoção legal é aquela que se vai via judicial, que se aguarda na fila, e aí a demora vai se dar de acordo do perfil. Por quê? Porque quem comanda a nossa fila é a criança. A gente busca uma família para uma criança e não uma criança para a família, certo? É o contrário. Então, quando uma criança é disponibilizada à adoção, é colocado o perfil dela no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, e aí se encontra uma família com aquele perfil, exato daquela criança. Então, a busca parte da criança. Mas aí as pessoas perguntam assim, mas eu estou entrando na fila, estou há 10 anos na fila e uma pessoa que veio agora com perfil exatamente igual ao meu adotou antes. Gente, o perfil não é exatamente igual.
Se vocês colocarem que vocês querem uma criança saudável e aquela pessoa colocar que aceita doença tratável, a criança que foi colocada, se ela tiver qualquer tipo de doença, ela já entra em doença tratável e te tira da frente daquela pessoa que foi habilitada agora. Então, sempre vai prevalecer o perfil da criança. É importante que se saiba disso, certo? Então, vamos ver aqui. Você sabe quantos adolescentes estão destituídos hoje no Rio Grande do Sul? Acredito ser o ideal 2 encontros anuais. Bom, se é ideal 2 encontros anuais, a gente não sabe, mas isso é o que o Tribunal de Justiça consegue fazer hoje. Então, é o que eles conseguem dar conta. Hoje nós temos em torno, acho que de 605 adolescentes disponíveis à adoção no Rio Grande do Sul. Todos eles acima de 12 anos de idade, tá, gente? Então, esse é o perfil que a gente tem hoje de crianças disponíveis à adoção no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos acolhidos mais ou menos 5.000 crianças no Rio Grande do Sul. A grande maioria esperando o retorno para suas famílias, esperando a reestruturação familiar. Porque a lei assim prevê que a adoção é a última instância na vida de uma criança. Toda parte que ela precisa antes de ir para adoção é ver se alguém da família extensa pode ficar com essa criança ou não. Por isso que a destituição do poder familiar demora tanto, certo? Até a lei 12.010 em 2009, nós sabíamos que era o pátrio poder, ou seja, o poder do pai. Então, eles procuravam até os pais se podiam ficar com essas crianças e aí elas iam para adoção. Porém, com a nova lei, trocou-se a nomenclatura e passou a dizer poder familiar. Por quê? Para que outras pessoas da família possam se habilitar a ficar com essas crianças e esses adolescentes que hoje se encontram em situação de acolhimento institucional. Ok? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Por que demora para ser prolatada a sentença do juiz para deferir a habilitação do casal para adoção? Depende, tá? Depende em qual cidade. Eu não sei, Patrícia, tu poderia me dizer qual cidade que tu tá te referindo? A Patrícia que fez a pergunta, podia falar para mim qual cidade que ela está se referindo? Taquari, né? Patrícia, olha só, tem várias coisas que demora, tá? O que acontece? Primeiro, que a habilitação não é a prioridade de um juiz de uma instância como Taquari. Taquari é vara única, ou seja, a vara da infância, a vara da justiça civil, criminal, é tudo feito pelo mesmo juiz, como é a do Dr. Mário de Farroupilha, que é muito maior que Taquari. O que a gente tem que ver também? Hoje existe uma falta imensa de pessoas trabalhando dentro dos fóruns e das comarcas, tá? Então, faltam assistentes sociais e faltam psicólogas. Só acontece as avaliações quando tem alguma psicóloga contratada. Muitas dessas cidades não têm psicólogas fixas no fórum, precisam de contratação, e aí demora mais um pouco. Então, cada cidade tem as suas demandas, cada cidade tem os seus problemas, tá? Mas o que dá para entender aqui, para vocês entenderem também, cidades como Charqueadas, Barra do Ribeiro, Estância Velha, cidades essas em que nós temos a preparação para adoção através de acordo operacional com o judiciário, nessas cidades os habilitados só são habilitados, os pretendentes, após 6 meses que eles estejam participando do nosso grupo de apoio à adoção. Só depois de passar por 6 meses de participação do grupo é que eles vão serem habilitados à adoção. Certo? Olha só, as perguntas que as pessoas têm uma dúvida se elas precisam ter uma situação financeira para ser adotante, não ter carteira assinada, imóvel no seu nome. Isso não é empecilho para nada, tá? A pessoa simplesmente tem que ter condições de dar um provimento mínimo para aquela criança, aquele adolescente que ela está adotando. A grande maioria das adoções não acontecem por famílias ricas. Famílias de classe média e classe média baixa, só para vocês saberem, tá? O grande percentual de adoções no Brasil hoje são de famílias que têm estrutura de família de classe média, tá? Não é classe média alta e não é classe alta. Então, a gente sabe que por aí acontece, né? As adoções que a gente tem, certo? Não é impeditivo ser solteiro, ser homoafetivo, ser viúvo, ter bastante idade. A única coisa que a gente pede para a pessoa ter coerência, por exemplo, é uma pessoa de 60 anos querer adotar um bebê. Porque se hoje a gente tem uma demora de quase 10 anos, quando esse bebê chegar, a pessoa sequer consegue dobrar os joelhos para brincar com seu filho.
Então, tem aí falta de discernimento da pessoa para ter uma ideia, né, gente, de quanto vai demorar para entrar, para acontecer essa adoção e o filho chegar. Então, é só isso que a gente pede. A pessoa tenha, então, o entendimento do que é uma adoção e do que faz a consequência que se tem de uma criança chegando, tá? Aqui a pergunta da Patrícia. Já que demora tanto em Taquari, podemos entrar com a documentação no Fórum de Porto Alegre? Não. Hoje só se pode fazer habilitação na cidade de origem da pessoa. Lembrando que, se Taquari, a pessoa tiver, né, nem Lajeado, nem Montenegro, lugar nenhum, tá, Patrícia? Só pode ser em Taquari, na cidade onde a pessoa reside. Onde ela tem residência fixa, é que é o meio que ela pode fazer. O que pode fazer depois? Bom, tu pode colocar que tu pode estar habilitada para todo o Brasil. Porém, lembrando que eu falei, se o teu perfil for uma criança até 7, 8 anos de idade, não adianta colocar outro local que não seja a tua cidade, porque é um perfil fechado e sempre vai vir a criança pela tua cidade. A não ser que tu aceite criança que tem algum problema de deficiência, algum problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, tá? Do contrário, não. Não tem como fazer isso aí. Alguma outra pergunta? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Dúvidas várias, meu amor. Vamos mas lá, só queridona. assim, ó. Não, mas não é o momento. Em outra ocasião a gente conversa. Tá bom. Mas aos pouquinhos a gente vai se acertar, vai dar tudo certo. Ô, Rosi. Oi. Essa pessoa ali de Taquari, ela perguntou se, já que demora lá em Taquari, se ela poderia adotar em outro município. Adotar sim, mas não se habilitar, né? Que nem eu falei ali. Perdão, se habilitar. Ela até deu algumas opções ali, Lajeado, foi, mas eu já respondi para ela que não pode, não. E que se o perfil dela for fechado, só vem pela cidade dela mesmo. Tá? Então, não tem como se habilitar fora da cidade, certo? Isso é uma coisa que não tem como acontecer. Olha só, com a pandemia do coronavírus, tem acelerado a dificuldade de adoção. A adoção está andando maravilhosamente bem, não tem coronavírus que impeça, gente. Só nós fizemos este mês 6 adoções, todas através da busca ativa. Então, as adoções estão andando sim, vão continuar acontecendo sim. O que está parado? As habilitações. Por quê? Porque precisa ser entregue os papéis lá no judiciário, precisa ter encontros com as psicólogas e assistentes sociais. Então, isso sim é que está parado. Porém, as adoções estão acontecendo de maneira célere, está tudo dando certo, não tem ninguém que está ficando sem seus filhos, é só fazer as aproximações virtuais e na outra cidade buscar seu filho ou na própria cidade, mas está acontecendo sim, tá? O que é perfil fechado? Perfil fechado é aquele que a criança é muito desejado. Hoje nós temos no Brasil 46 mil pessoas que estão na fila esperando para adotar uma criança. Dessas, 85% dessas pessoas aceitam crianças até 7 anos de idade. Então, isso se torna um perfil fechado. Sempre que uma criança até 7 anos ficar disponível à adoção, vai ter alguém que queira essa criança dentro da própria cidade dela. Vou dar um exemplo. Uma criança que está disponível à adoção em Canoas. Ela tem 7 anos de idade, ela tem as doenças tratáveis e ela é uma criança de cor parda e ela é um menino, vamos dar uma suposição, um menino, tá? Em Canoas mesmo vai ter quem queira essa criança. Então não adianta colocar, eu tenho um perfil para uma criança de 7 anos, eu aceito todo o Brasil, porque essa criança nunca vai ficar disponível para o resto do Brasil. Ela sempre terá alguém que queira ela. Agora, uma coisa que vocês têm que entender, tá? Assim como um pacote de bolachinhas recheadas, as crianças vêm em pencas, gente. Várias bolachinhas num pacotinho. Quem aceita grupo de 3 irmãos, de 4 irmãos, tem uma chance enorme de adotar essas crianças antes de outras, mesmo crianças pequenas. Aí nós tivemos agora há pouco o caso de um casal de Bom Retiro do Sul do nosso grupo, que foi em Aquidauana e trouxe uma menina de 6, uma menina de 3 e um bebê de 11 meses. Porque ninguém queria 3 crianças assim. E as crianças são saudáveis, são maravilhosas e tá tudo bem com eles, né?
Por quê? Porque eles aceitaram 3 crianças. Então, a diferença é que quando as crianças chegam no acolhimento, elas chegam em grupos grandes de crianças e de irmãos. E a grande maioria tem vínculos que não se separam. Ou quando se separam, como foi a da Cláudia e da Graça agora, uma menina de 12, uma menina de 9, o juiz exige que elas continuem mantendo vínculos. Por isso que é tão importante e que a gente faz a busca ativa com essas pessoas que a gente sabe que vão continuar mantendo os vínculos afetivos desses irmãos. Vínculos esses que não podem ser rompidos. Ricardo, aproveitando, por favor, tu pode contar um pouquinho para o pessoal que não te conhece aqui, como é que foi desde a primeira vez que tu veio no Instituto, qual era o teu perfil, o que aconteceu contigo? Rosi, para fazer eu passar essa vergonha. Passar vergonha, isso mesmo. É o resto da vida, né? Vai me cobrar isso para sempre, né? Exatamente. Deixa eu só botar o fone de ouvido aqui, que a galera tá agitada. E aí já viu, né? E eu tava até no... Aqui nem tinha visto que tinha desligado o microfone. Bom, assim, a minha esposa e eu nós nos habilitamos em 2012. E aí o nosso perfil era uma criança de 0 a 3 anos. Aí nós ficamos um tempo habilitado, fizemos umas coisinhas erradas, aí tentamos entrar em abrigo, inventamos festa em abrigo, o básico do básico de quem não entende das coisas. Um belo sábado teve uma matéria no Jornal do Almoço, uma entrevista com a Rosi, e ela explicou, né, como é que era o trabalho do Instituto, como é que fazia as coisas. Ó, chegou aqui a louca da casa. Como fazia as coisas, né, como é que ela fazia a buscativa, contou de uma buscativa. E a Meg disse, amor, então eu vi uma matéria de uma ONG que ajuda a encontrar crianças aí para as famílias, e não era bem isso, era o contrário, mas ela me explicou assim, né? E aí tal, não sei o que, me mostrou a matéria, gravou a matéria, a gente viu, e daí ela disse, sábado que vem tem reunião. Eu disse, então tá, então se tem reunião, vamos na reunião, né? Fomos na reunião lá, e aí a Rosi, aquela, né, ela começou a reunião abrindo com a frase que ela fala sempre, né? Eu não tô aqui por vocês, eu tô aqui pelas crianças. Se vocês choram, eu não tenho pena, eu não me importo quanto tempo vocês vão ficar esperando um filho, minha preocupação é quanto tempo as crianças estão no abrigo, né? Então, assim, começou assim, a reunião foi... Bem de leve. Bem de leve. Foi toda nesse tom, né? E assustadora. Exatamente. Saímos da reunião, ainda era lá na Cultura, né? Eu saí, entrei dentro do carro e eu disse, Meg, tu tá louca, eu nunca mais venho nisso aqui. Essa mulher só quer fazer a gente adotar a criança mais velha. O que essa mulher tá pensando da vida? Não é assim. E normal a pessoa entrar em estado de negação, né? Quando assim a verdade é esfregada na cara da pessoa, né? Não sei por que cargas d'água, voltei a segunda vez, a terceira, aí na quarta a gente já começou a falar em ampliar o perfil, lá pelas tantas nosso perfil já era 2 até 8 anos, aí veio uma busca ativa de 3 irmãos, 2, 4 e 9, a gente resolveu alterar o perfil para 3 irmãos, esses 3 irmãos voltaram para a mãe, e aí veio uma busca ativa de um trio, 2 meninas e um menino, 5, 7 e 9, que eram os nossos anjos, nosso tesouro que estava guardado lá e reservado por nós. Então, quem começou a participar do grupo com perfil de 1, 0 a 3, e toda vez que a Meg dizia assim, quem sabe um irmão, eu dizia, não, pode parar. Ou é 1 ou é nada. E era bem assim que eu dizia, acabei com 3. E o único arrependimento que eu tenho é ter demorado demais para ter tomado essa decisão. Isso foi tão bom que hoje tu é nosso parceiro em Estância Velha, tocando o Instituto aí, né, Ricardo? Sim. Ou seja, adoção é que nem tatuagem, quem faz uma quer mais. Eu já disse, né, Rosi, por mim, era mais um, né? O problema a dificuldade tá convencer a Meg, assim, ela tá bem... Menos, marido, Ou seja, agora você entregou a Meg ao vivo para 36 pessoas, arrastou o corpício, né? O que foi, Rosê? Eu disse que agora ele acaba de arrastar teu corpo na frente de 36 pessoas. O problema é tu.
Menos, Reginaldo, menos. Calma que tem 3. Pra quem que não queria, né? Queria só um, né, Rosi? Agora quer 4, tá louco? Pois é, mas 4, 5 eu acho que é um número bem bom, Ricardo. Rosi menos, Rosi. A gente tem, né, ó, se precisar, tem um manual pronto, né? Tu, a Zete, o Milan. Exatamente. Até indicação de carro esses dias a gente recebeu. É isso aí. Gente, eu costumo dizer assim, quando as pessoas dizem assim, mas eu não tenho condições para ter mais um filho, eu vou dizer para vocês que quando a gente abre o coração para adoção, Deus ajuda. Quando eu tinha 2 filhos biológicos, eu morava num apartamento de 2 dormitórios. Quando eu fui para o terceiro filho, aí pela adoção, eu fui para um apartamento de 3 dormitórios. E quando eu virei mãe de 5, eu comprei um carro maior, ou seja, minha vida só melhorou. Né? Então, eu acho que a gente tem que levar para o lado positivo. Deus ajuda em tudo. Ó. Basta a gente dizer sim, eu aceito. Né? A parte financeira era o meu maior receio. Assim. Eu sempre dizia, eu quero ter um filho para poder dar tudo de bom e do melhor para eles. Né? Então, assim, eu queria dar uma melhor escola, a melhor roupa, o melhor tênis, tudo melhor. Esse era o meu ideal, né? E com o tempo a gente foi percebendo assim que não era isso, que a gente tinha condições de dar muito mais do que o básico, muito mais do que eles precisavam, né? No sentido financeiro, e de que o que eles precisam mesmo de verdade é amor, é carinho, é paciência, é limite, é educação, é exemplo. E isso a gente tem de sobra para dar, né? Nós aqui em casa estamos longe, assim, de ter uma vida financeira folgada. E mesmo assim, hoje nós temos eu trabalho com um trabalho menos desgastante que os meus pais e consigo dar para os meus filhos muitas coisas que eu não tinha na idade deles. Né? Nunca falta nada, eles têm muito conforto, chegam a ter até certo luxo que no meu tempo eu nem imaginava que meu pai não poderia me dar. Então, mas a ideia é essa, assim, a gente prover, claro, tem que ter a responsabilidade. Se a gente consegue dar ali, né, o mínimo para uma criança, pelo amor de Deus, a gente não vamos se jogar em 3, porque, né, vai dar merda, né? Mas a gente tinha condições de dar mais do que o mínimo para 3 crianças e o que a gente vem fazendo hoje, né? Então, assim, claro, não pode ter frescura, né? A gente não pode querer colocar até calcinha e cueca Dolce & Gabbana nas crianças, que não vai funcionar, né? Então, a gente tem que ser criativo, né? Tem que estar sempre procurando, assim, guri, já fica a dica, né? Guri é um diabo para acabar com tênis, o Vitor é 4, 5 par por ano, então assim, já tem que ficar de olho em promoção de tênis. Cresce muito rápido, então assim, a gente aprende com o tempo de que não adianta ir lá fazer um rancho de 50 peças de roupa que vão usar 2, 3, o resto vai fora, ou vai fora, não. Vai ser passado para alguém, eles não vão usar. Quem gosta disso é a nossa filhada, que às vezes eu vejo assim, é uma mistura de Indianara e Vitória, que ela está vestida de Indianara e Vitória da cabeça aos pés, e a mãe dela agradece muito. Mas é isso, é não ter frescura, não, né, ter um pouco de criatividade, né, correr um pouco atrás, e que dá certo, né? Não precisa. Então, por isso que eu digo assim, eu sou o terceiro de 4 irmãos, e não sei por que eu tinha essa ideia de ter um filho só, mas lembrando de como era a nossa infância, de como foi tudo, eu percebi. E me lembro muito bem o dia que eu tomei a decisão para alterar o perfil para 3, que eu liguei para o meu pai e perguntei para o meu pai o que ele achava. E ele disse para mim, filho, se saúde tivesse... Eu criei 4, se saúde tivesse, criava mais 4. Né? 3 biológicos, uma irmã adotiva. E ali foi a certeza que eu tive. Eu disse, é verdade, se o pai conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? Ele me preparou para fazer mais do que ele fez. Né? Foi para isso que ele me criou. E essa é a ideia. E é por isso que a gente batalha e luta tanto, e a gente cria os nossos filhos para isso, para que eles consigam
ser mais e ter mais do que nós temos. Verdade. Aqui tem uma pessoa que diz assim, eu não sei quem é, porque tá só Galaxy J7, tá? Nosso perfil de 0 a 5 anos, menino ou menina de doenças tratáveis, habilitado desde agosto de 2019. Esse é um perfil fechado, como a gente falou. Esse só vem pela cidade de vocês, tá? Eu não sei quem é que tá fazendo essa pergunta, mas esse é um perfil que a gente estava dando como fechado. Porque crianças até 7 anos, 8 anos, dificilmente sobra para fora da cidade de origem. A não ser em alguma cidade muito lá do interior, sei lá, da Bahia, de algum lugar, uma cidade muito pequena, onde o juiz queira que essa criança saia de lá por questões de segurança mesmo da família adotiva, tá? Só nesses casos. Tânia, tu queria falar, querida? Tá sem som, Tânia. Uhum. Não estamos te escutando. Continua sem som. Deve ser o teu computador. Espera aí. Tu tá com o teu som desligado. Tenta agora, Tânia. Agora. Continua, nós continuamos sem... Tu tá com o teu som, para mim aparece ligado, mas eu continuo... Agora tá desligado. A gente continua sem te ouvir. Eu acho que é o teu som do computador que tá baixinho ali. Do computador mesmo, não do Zoom. Tânia, tu tá no fone de ouvido? Se tu tá, tenta tirar o fone de ouvido. Tá, enquanto a Tânia tá tentando ali, Carolina e Luciana, então é isso, tá? Que eu te falei. É perfil aberto a partir de 9 anos de idade. Em alguns casos, sim. Se for menina, bem difícil, mas menino, sim, tá? Em Taquari, sem psicólogo, como tentar ser habilitado? Bom, tentar, quando voltar a pandemia, solicitar que o juiz contrate alguém externo para fazer as habilitações. Tânia, pode falar agora. Agora voltou, veio o som? Voltou, agora sim. Ah, tá. Eu acho que era só o tipo do som ali. Isso. Desculpa. Eu só vou comentar um pouquinho da minha história rapidinho. Que a minha história envolve adoção tardia e dia do encontro e essa questão de adoção solo também. Eu acho que é bem pertinente, né? A tudo que a doutora Denise comentou, né? E a minha questão, assim, o meu perfil era totalmente fechado, porque eu tinha aquela idealização da criança de 0 a 2 anos, qualquer raça, qualquer... podia ser soropositiva, podia ter doenças tratáveis, só não podia ter deficiências mentais ou físicas, né? Porque eu sou mãe solo, e daí eu tinha fechado só em 0 a 2 anos. Porque eu tinha aquela ideia do bebê, né? Só que daí eu fui convidada pelo fórum aqui de Passo Fundo a participar do Dia do Encontro. No dia 25 de maio do ano passado, no Dia Nacional da Adoção, teve o Dia do Encontro aqui e reuniram 17 crianças, todas de 9 a 17 anos. E tinham em torno de 14 casais e eu. A única adoção solo era eu. E aí eu relutei, assim, um pouco para ir, mas mesmo assim eu resolvi ir, porque o máximo que ia acontecer era eu ir lá, conhecer as crianças, passar um dia legal com eles e, de repente, abrir um pouco a cabeça, né? E daí eu cheguei lá e começaram a entrar as crianças junto com as assistentes sociais. E quando eu vi aquele menino entrando, eu olhei para ele e daí, na hora, eu senti que era meu filho. Aí não teve, né? Daí eu não queria saber se
se tinha 10, se tinha 15, se tinha 20, se tinha 30, não interessava. Qualquer coisa, não interessava se tinha algum problema, se não tinha, qual era o passado, qual era o que tinha acontecido, mas que era meu filho, era. E daí, a partir dali, deu aquele clique e eu não conseguia mais enxergar ninguém. Aí eu passei o dia inteiro focada nele. Apesar que, claro, interagi com as outras crianças, porque fazia parte da dinâmica toda do evento. Mas, assim, eu já tinha dito para todos os casais que aquele era meu filho, que já tinha falado para a assistente social do lar onde ele estava, que eu já queria ver com ela se ela tinha como me passar o WhatsApp dela, como é que eu fazia para ter contato com ele durante a semana, porque eu precisava de uma foto dele para eu lembrar dele todo dia, porque eu precisava olhar para aquele rostinho dele todos os dias, porque porque eu tinha encontrado meu filho. E aí eu saí de lá naquele dia, e aí a minha mãe me ligou e eu disse para ela que eu tinha mudado meu perfil, porque eu tinha encontrado meu filho, e meu filho não tinha de 0 a 2, que ele tinha 12 anos. E daí ela disse, mas tu é maluca? 12 anos? Tu não sabe o que tu tá fazendo? Eu disse, não, eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo a melhor coisa que eu já fiz na vida. E tanto é que daí eu falei até para a Rosi, um dia que ela veio fazer uma palestra aqui, para nós aqui em Passo Fundo, do grupo, porque eu faço parte da Dotier. Eu disse para ela, porque ele é maravilhoso, porque ele é o amor da minha vida. E ela me disse, mas é lua de mel, tu vai ver, vai ter os testes. Tem alguns testes, sim, mas graças a Deus, assim, nem perto daqueles que o grupo expõe. Eu tive muita sorte, porque ele é uma bênção na minha vida. Eu amo esse menino. Ele é, assim, com certeza, eu tenho certeza que ele é meu filho de outras vidas, não só dessa. E daí eu fui no fórum, na segunda-feira mesmo, antes do pessoal do fórum chegar, eu já estava lá, já manifestei interesse. Em junho já comecei a aproximação, eu mesma já mandei o WhatsApp, já falei com o Lar lá, já pedi para falar com ele por videochamada. Aí já começamos a agilizar as aproximações na época, o ano passado. Aí ele já começou a vir para cá, passar os finais de semana. E daí em julho, depois das aulas do primeiro semestre, ele já veio morar comigo. Aí, agora dia 25, que é segunda-feira, Dia Nacional da Adoção, vai fazer um ano que a gente se conheceu. Na verdade, que a gente se reconheceu. E dia 21 de julho vai fazer um ano que a gente está junto, novamente. E ele é a pessoa que me transformou a minha vida. Eu só digo assim, a adoção da Dia compensa qualquer coisa, assim. Porque o amor, na verdade, ele não tem DNA, ele não tem idade, ele não tem raça, ele não tem saúde, ele não tem doença, ele não tem nada. Quando é amor de verdade, a gente sabe que é, e a gente vence qualquer barreira para ficar com eles. Que lindo, que linda declaração de amor, né? Coisa boa. Como é bom estar apaixonado pelos filhos, assim, né? Ai, gente, eu acho muito maravilhoso tudo isso. Eu acho que a gente já estamos indo para quase 2 horas de live, né?
E essa live vai ficar gravada, depois eu passo o link, quem quiser olhar de novo, tá? Eu acho que agora eu já consegui estar gravando ela. E convidar já de antemão vocês para segunda-feira entrarem novamente às 19 horas na nossa live. Quem eu esquecer de mandar o link, me chama para que eu mande o link, porque é o Dia Nacional da Adoção. A gente tem que ter orgulho deste dia e fazer uma super live, porque daí nessa live vai estar os grupos de Passo Fundo, de Pelotas, de Bagé, de Estância Velha, Charqueadas, Barra do Ribeiro, Porto Alegre, sei lá, que esqueci algum, Lajeado vai estar junto com a gente, Erechim vai estar junto. É bem importante, vai ser o dia dos grupos de apoio à adoção, cada um falando do seu trabalho maravilhoso que faz no auxílio da criação dessas famílias, tá? Eu conto com todos vocês, então, na segunda-feira. Um excelente fim de semana a todos. E amanhã a gente continua de novo nos nossos grupos, falando e tudo mais, certo? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Não? É isso? Então tá bom. Um grande beijo a todos, tá? Tudo de bom para vocês. E até segunda-feira. Quero agradecer pelas... Quem é que chamou? Ninguém? Eu quero agradecer, Rosi. Oh, fala, meu amor. Eu quero agradecer pela emoção que esses pais estão me passando. Eu não tenho nem palavras para te dizer o quanto é especial e quanto essas crianças são merecedoras de todo o carinho e afeto. Parabéns aos pais que hoje fazem parte e que, se eu puder colaborar de alguma forma, estarei sempre à disposição, de coração. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Obrigada, tá? Um beijo para todo mundo. Até segunda, tá, gente? Beijão. Beijo, tchau, tchau. Até segunda-feira. Tchau.